Parece que sim, e atenção à palavra ressuscitada. É a questão da Páscoa e é a questão através da religião a ser chamada. Sabemos que a Páscoa devia ser para os cristãos a verdadeira festa. Porquê? Porque é a passagem da morte para a vida, portanto, para a vida eterna. E então o que acontece quando ele diz que esta civilização é a civilização persa, já não vai ser ressuscitada, significa que vai colocá-la novamente na idade da pedra. É evidente que esta civilização não vai morrer, mesmo que bombardeada. As civilizações, tal como as instituições, é que são perenes. Portanto, têm aquilo que se chama o sentido de imortalidade. E por isso mesmo nós continuamos a falar na civilização egípcia, na civilização persa, em várias civilizações, na civilização grega, e dizemos que somos tributários da civilização grega e da civilização romana. Precisamente porquê? Porque as marcas ficam para sempre. E a maneira persa de estar no mundo é evidente que vai sobreviver aos ataques. Até porque estes ataques, e é importante que os nossos telespectadores percebam, podem destruir à superfície, mas não destroem aquilo que é o mundo subterrâneo que o Irão construiu, onde tem, por exemplo, o urânio enriquecido. O Irão está logo protegido por um elemento geológico. Aquelas montanhas são, por norma, montanhas graníticas. E o granito é uma rocha muito dura. Como é uma rocha muito dura, mesmo aquelas que são as bombas perfuradoras têm limites de perfuração e não chegam a este urânio. Portanto, nem o Irão cai como civilização, nem o regime cai e verdadeiramente não há aqui uma bomba atómica que destrói a população do Irão, nada disso. O importante é percebermos que Donald Trump está a tentar já explicar qual é que vai ser a intensidade do ataque. E repare, ele ontem começou a preparar o caminho. Quando foi a questão das perguntas, e atenção, como jornalista vai perceber claramente que havia dois tipos de perguntas. As perguntas e aquelas que eram encenadas. Aquelas que eram encenadas que só eram feitas para quê? Para que Donald Trump pudesse brilhar. E aquelas que eram autênticas. Aliás, ele ameaçou, nomeadamente, prender alguns jornalistas quando se referiam a informações do resgate do piloto norte-americano. Exatamente, e disse que, por exemplo, do New York Times não era credível. E depois percebemos que quando as perguntas foram verdadeiras perguntas, como por exemplo, o que é que vai fazer com o Estreito de Hormuz, nós percebemos que está no segredo de Estado, não se pode responder. Significa que Donald Trump encena o espetáculo. E depois os jornalistas têm de fazer parte integrante desse espetáculo. Quando os jornalistas recusam fazer parte integrante, não têm direito à resposta e têm direito à ofensa. Significa o quê? Que verdadeiramente Donald Trump é alguém que não aceita minimamente ser contestado. Agora, porque é que ele disse que a questão do que eu digo que ele preparou já? Porque ele começou a dizer que os iranianos pedem para ser bombardeados. Querem que os Estados Unidos voltem para bombardear. Nada disto corresponde à realidade. Depois, diz que as pessoas que trocam precisam de liberdade e acham que é este bombardeamento que lhe vai trazer liberdade. Mas depois diz, nós não queremos destruir o regime, não era esse o objetivo. E a seguir diz, mas o regime já mudou. Mas depois estamos a negociar. Mas está a negociar com quem? As pessoas hoje são mais calmas, pessoas mais comedidas do que aqueles que eram os fanáticos. Mas quem são essas pessoas? Quer dizer, Donald Trump acaba por ter aquilo que é o discurso da sua marca. E há um dado muito importante. Quando fala ele, em que circunstância falar, há dados que ele vai sempre utilizar. São aquilo que se chamam os seus chavões, as suas frases que servem para todas as ocasiões. A crítica à NATO e aos aliados ocidentais, a crítica a todos os presidentes que o antecederam, presidentes democratas, evidentemente, com um ódio especial por Barack Obama. Portanto, isso está sempre presente. Fala ele sobre que assunto falar. Depois aparecem as frases à toa. O que é que são as frases à toa? São coisas que lhe vêm à cabeça que ele de repente diz perfeitamente descontextualizadas. Como, por exemplo, vou aprender espanhol e posso ser candidato a presidente da Venezuela porque as pessoas gostam muito de mim e vão votar em mim. Como se ele não leu a Constituição da Venezuela, não sabe os requisitos para ser candidato a presidente da Venezuela, mas não tem problema nenhum. Esta é uma frase à toa. Porquê? Porque ninguém lhe pede para ele justificar. Repare, há uma outra frase à toa
que eu também recolhi, quando ele diz que verdadeiramente nós queremos terminar com tudo, mas podemos sair sem terminar. O que quer dizer o quê? Que Donald Trump, a frase-chave é: eu tenho um plano. Nós voltamos a não saber qual. E depois é o elemento de vitimização. E isto fecha o ciclo. Significa, ele é um plutopopulista. Um plutopopulista é um populista rico. É um populista cultural ou identitário. Os verdadeiros norte-americanos são os que se revêem na tradição, daí está o espetáculo dos ovos da Páscoa, mas, ao mesmo tempo, é aqueles que não o contestam. É, essencialmente, a base maga. E depois vem o outro elemento. Ele disse que fui muito insultado, já estou habituado a ser insultado. É a vitimização. Qualquer líder populista é mestre na arte de vitimização. E depois de autoengrandecimento. Num artigo que escrevi para os Estados Unidos, eu elenquei o tipo de mentiras que Donald Trump fez. Não as contabilizei, depois alguém fez isso por mim e eram vários milhares logo no primeiro mandato. Uma das principais mentiras dele é o autoengrandecimento. O que é o autoengrandecimento? É o narcisismo dele a ver coisas que só ele vê. E por isso mesmo as palavras, os adjetivos que ele utiliza. Verdadeiramente os adjetivos como fabuloso, espetacular, incrível, são os adjetivos dele para definir o quê? Ele é alguém acima do comum dos mortais. E estas mentiras do autoengrandecimento implicam que vêm desde a tomada de posse. Repara, a primeira mentira que ele disse logo na tomada de posse do primeiro é que nunca tinha havido, e repara, a palavra que ele mais gosta é o advérbio de negação e de tempo, nunca. Nunca, nunca. Significa, nunca tinha havido uma cerimónia com tanta presença pública como a da sua tomada de posse. Imediatamente se percebeu que, por exemplo, a tomada de posse do anterior presidente, ou de um dos anteriores presidentes, tinha tido muito mais gente. Mas o importante para ele é vender esta imagem, que estas mentiras verdadeiramente não são mentiras de Estado, não são mentiras para proteger os interesses nacionais, porque sabe, há esquecimentos muito bem lembrados, eu já falei de um deles. Agora, são mentiras destinadas apenas a alimentar o seu ego, e que são mentiras com o seu autoconceito, com as quais o seu autoconceito lida muito bem. Para quê? Para mostrar que ele é único. E é único e por isso mesmo faz aquilo que ninguém mais conseguiu fazer. E por isso Pete Hegseth veio corroborar esta perspectiva. Há 50 anos que isto devia ter sido feito. Ele depois emendou para 47. Mas há 50 anos que devia ter sido feito este ataque. Só há um homem com coragem para o fazer. É Donald Trump. Quando eu falo em esquecimentos muito bem lembrados, repare, Donald Trump elogiou todas as pessoas que participaram na ação. Trouxe o diretor da CIA. Atenção que o diretor da CIA ganhou além ontem aquilo que se chama um prémio de vida. Significou o quê? O diretor da CIA estava com a cabeça a prémio. E por isso mesmo o sucesso desta intervenção de resgate provavelmente garantiu-lhe a manutenção no posto, porque Donald Trump queria afastá-lo. Já estava nas suas cogitações afastá-lo. Qual é o esquecimento muito bem lembrado? Ele não falou na Mossad. Ele não falou na participação israelita no resgate. É que houve forças israelitas que participaram no resgate e depois há também um outro elemento. A Mossad deu muitas informações que permitiram, portanto, que a operação tivesse sucesso. Donald Trump esquece disso. Porquê? Isso não é nacionalismo. O nacionalismo é apenas vangloriar-se daquele que é o elemento americano. Os outros, o estranho, podem tirar brilho àquele que é o nosso mérito. E por isso mesmo, apesar do apoio que ele sempre tem dado a Netanyahu, não mencionou nem a Mossad, nem as forças israelitas. O professor falava aqui da questão da tradição e das palavras escolhidas a dedo, principalmente nesta época de Páscoa e agora com esta publicação que fez há instantes da ressurreição. Ele, por exemplo, no discurso que fez e dado o resgate do piloto norte-americano, compara-o também ao milagre da Páscoa. Portanto, é aqui tudo escolhido ao pormenor. Claro, ele disse, Deus estava connosco, porque se há tiros que atingem os helicópteros e não matam ninguém, é porque somos os ungidos, somos os protegidos. Repare,
Do outro lado, Netanyahu faz a mesma coisa. O Israel é o povo de Deus, é o povo protegido, é o povo escolhido. E então o que acontece é que esta guerra traz o elemento religioso claramente à colação. Porque do outro lado o Irão também acha que está a cumprir uma missão divina, que é uma guerra santa, que é uma guerra verdadeiramente, repare, o que é que acaba a chefia do Irão de pedir? Que as pessoas façam cordões humanos a proteger as pontes, as centrais. Repare, se houver um bombardeamento às centrais, todas aquelas pessoas morrem. Então, e as pessoas vão. É o fanatismo, é a religião levada a explicar que a verdadeira vida começa depois da morte. E por isso mesmo, o martírio não é um sacrifício, é um dom, é uma prenda. É aquilo que os ingleses chamam a gift. E porquê gift? No sentido, mereci ter este martírio. Repare, nós, no Ocidente, fazemos tudo para manter a vida. Temos de perceber claramente que aqui há uma outra postura. Então temos aqui a religião de Donald Trump, como eu disse aqui, ele é presbiteriano, mas sente-se um ungido. Por isso, tantos líderes religiosos o foram dar-lhe a bênção na sala oval. Depois, a verdadeira religião dele é um bocadinho diferente. E aponta para quê? Ele é um pragmático e por isso mesmo, quando nós falamos na religião que protege, tem a ver com a teologia da prosperidade. Que significa, Deus escolhe, e ele é o ungido. Por isso o tiro lhe bateu na orelha e não o matou. Quando os serviços secretos não estão a cumprir a missão, Deus vem a socorro de Donald Trump. Aqui é a mesmíssima coisa. Deus esteve com os norte-americanos que fizeram o resgate para que os tiros não lhe acertassem. Acertaram, perderam aviões, perderam helicópteros, mas não perderam um único soldado, nenhum militar, nem aquele que estava ferido. E uma pessoa ferida conseguiu subir tanto, fazer um esforço na caminhada para ser resgatado. Isto é mais do que humano, é quase divino. Donald Trump encarna este messianismo na perfeição. Sim, e mantém a retórica. E o facto de ser na Páscoa, que é a ressurreição, mais alimenta este elemento. O problema é que temos de perceber que não está sozinho. O Irão tem a mesma visão, só que rezando a um Deus diferente. E quando eu digo a teologia da prosperidade, significa eu sou um escolhido, duplamente escolhido. E porquê? Porque Deus protege aqueles que têm sucesso. Quer dizer que o meu sucesso não se deve apenas a mim, deve-se a mim e a Deus. Quer dizer, eu, afinal de contas, estou aqui para cumprir um mandato divino. Significa que a luta que eu estou a fazer é uma luta muito importante. E há um dado também importante. Pete Hegseth bebe por inteiro esta ideia de guerra santa. E de guerra santa, e Pete Hegseth queria continuar o conflito que, a meu ver, terminará depois deste bombardeamento. O que é que ele queria? Porque ele voltou a invocar o espírito de cruzada. E a cruzada era a guerra santa, que só era santa na perspectiva dos cristãos e, é evidente, era terrorismo na perspectiva de quem a sofria. Já vamos olhar para os cenários futuros, aquilo que poderá acontecer depois deste alegado grande ataque de hoje, olhando para aquilo que foi rejeitado por parte do Irão, as propostas dos Estados Unidos e a nova proposta de 10 pontos. O que é que sabe daquilo que é pedido por parte do Irão? O Irão pede, primeiro que tudo, garantias de que não voltará a ser atacado, nem no curto, nem no médio prazo. Então é a mesma coisa que Zelensky anda a pedir para a Ucrânia. E quer que essas garantias lhe sejam dadas pelos Estados Unidos, mas corroboradas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. Em questão, quem? Está a Rússia e está a China. Depois, não quer um cessar-fogo e muito menos temporário. Quer um cessar-fogo definitivo. Em seguida, quer que o Hezbollah, no Líbano, deixe de ser atacado por Israel. Depois quer também que o urânio continue a poder ser enriquecido, embora admitindo que a Agência Internacional de Energia Atómica possa fazer a vigilância desse enriquecimento. E depois a questão do Hormuz. Quer que o Estreito de Hormuz
tenham um estatuto diferente. E o que é um estatuto diferente? Reconheçam ao Irão a soberania sobre Hormuz, ou pelo menos parte dessa soberania. E esse é um dado importante, Bruna, porque naquelas frases que parecem à toa de Donald Trump, o que é que Donald Trump disse? Atenção, provavelmente eu posso vir a explorar as passagens, as portagens no Estreito de Hormuz. São duas coisas diferentes. Uma coisa é abrir o Estreito livremente, outra é abrir o Estreito, mas com portagens. E Donald Trump, que é um líder transacional, já não afasta a ideia de poderem ser também os Estados Unidos a serem chamados para o consórcio ou a administrarem o consórcio que possa receber estas portagens. Sim, ele próprio disse que prefere fazer isso e deixar que eles cobrem. A disse ontem também no discurso. Mas depois, na parte das perguntas-respostas, provavelmente disse o quê? Disse que os Estados Unidos estavam também disponíveis para cobrar. Significa que há aqui a visão transacional a entrar em jogo. Mas acredita que aconteceria ou é mais retórica Donald Trump? Porque a acontecer haveria aqui precedentes, nomeadamente do canal de Suez e do canal do Panamá, por exemplo. São coisas diferentes. O canal de Suez e o canal de Panamá são construções humanas. Este estreito é um estreito natural. Tudo o que é construção humana implica portagens, como as nossas autoestradas. Quando nós vamos na Nacional não pagamos. Quando vamos para a autoestrada pagamos. E porquê é que pagamos? Porque foi uma via que oferece mais facilidade no transporte e mais rapidez. Então, quem fez a autoestrada vai cobrar a portagem. Aqui é a mesmíssima coisa. Quem fez o canal do Panamá quer ser ressarcido do investimento que fez no canal do Panamá. O mesmo se passa com o canal de Suez, que é uma das grandes fontes de receita para quem? Para o Egito. É diferente a questão dos estreitos. Os estreitos são acidentes naturais. E como são acidentes naturais, não são resultado da ação humana. Portanto, o estreito, que no caso estamos a falar de Hormuz, é uma passagem entre o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã, que a natureza fez. Não há aqui investimento humano. E por isso, segundo o direito internacional, deve estar aberto à circulação marítima, à circulação comercial. O que ele quer é alterar este direito. E o Irão foi o pioneiro nesta questão, a dizer que este estreito, a seguir virá Bab al-Mandab, que está a separar o Mar Vermelho do Oceano Índico, virão todos os estreitos. E porquê é que virão? Porque os países que estão nas suas margens começam também a entender que devem ser ressarcidos pelo transporte que é feito através desses estreitos. O que os Estados Unidos, num primeiro momento, recusaram era a portagem, porque era um estreito natural. E neste momento já não estão tão avessos a esta posição. Esta ideia. Isso implicaria uma presença naval permanente dos Estados Unidos? No sentido de que vamos garantir a proteção. Este é um elemento que é natural, mas para os barcos transitarem aqui, para não serem, por exemplo, atacados, como, por exemplo, os Houthis atacam, então é preciso haver aqui uma navegação segura. Essa navegação segura exige proteção. Então é preciso contratar essa proteção. Verdadeiramente, as companhias de seguros até não ficarão muito incomodadas com esta perspectiva de haver, portanto, uma portagem. Ora, isto vai revolucionar tudo o que é o direito marítimo. E porquê? Porque aquilo que são as águas livres, as águas internacionais, estas águas são de livre circulação. Mas repare, quando os europeus dividiram a África, por isso a África é tão dividida geometricamente, dividiram a régua e esquadro, também um dos problemas que estava é qual era a navegabilidade de um dos rios, no caso o Rio Congo, estava ou não aberto à navegação internacional. Agora sim, olhando para aquilo que pode acontecer desta noite em diante, a acontecer um grande ataque, como o Trump promete, ainda há pouco fez esta publicação na Truth Social, o que é que podemos esperar depois desta noite? Vamos esperar que a seguir à tempestade venha a bonança. Por norma, nós dizemos que a bonança antecede a tempestade. Aqui vai ser o contrário. Vamos ter primeiro a tempestade e a seguir vem a bonança. O que é a bonança? É os Estados Unidos regressarem a casa, regressarem a PNAT. Por descontentamento de Trump, para descontentamento de Pete Hegseth, para descontentamento daqueles que se chamam os falcões que há na administração norte-americana. Um falcão quer sempre mais sangue,
quer sempre mais guerra. Mas também há, nesta administração, algumas personalidades que, não sendo pombas, se recusam a ser falcão. Acontece, por exemplo, com J.D. Vance. J.D. Vance, desde o início, foi contra este conflito, contra esta guerra. Porquê? Porque percebeu que dali não viria nada de bom para o prestígio dos Estados Unidos e que não justificava o risco que se iria correr. Portanto, o que é que vamos ter? Vamos ter os Estados Unidos a regressar, a meu ver, a casa, e por isso vamos ter uma situação em que o Irão e os vizinhos vão começar a entender-se e a negociar. E aí volta à questão do Estreito. Para quê? Para saber quem é que vai tirar proveito da circulação no Estreito. O mundo da ordem única acabou, não tenho dúvidas. É um mundo de múltiplas ordens. E também não tenho muitas dúvidas de uma coisa, Bruna. É que apesar do elemento religioso, temos uma civilização persa, há um elemento fundamental. O Irão funciona aqui como um proxy. Um proxy de quem? Da China, principalmente, mas também da Rússia. E há uma revista, The Economist, teve uma capa espetacular este fim de semana. Tinha na capa quem? Donald Trump e Xi Jinping. E uma frase: nunca pares o teu inimigo quando ele vai a caminho do inferno. Significa, quem é que pensa isto? Xi Jinping. Significa, Donald Trump está no mau caminho, mas ele é o líder de uma ordem com a qual eu quero disputar o comércio mundial. Então, deixa-o perder-se. Porque quanto mais ele se perder, mais eu ganho e mais aliados eu tenho. Os Estados Unidos vão sair, Donald Trump ontem também disse, quarta-feira vem aí a NATO, mas quase que falou com desprezo. Vem a NATO, quer dizer, vem agora que isto acaba, é que eles venham. E não precisamos deles. Eles têm 2 porta-aviões que nem servem para isto. O que é que acontece? Donald Trump está a perder todos os aliados. Eu não quero confundir Donald Trump com os Estados Unidos. Um presidente tem um mandato de 4 anos. Donald Trump não pode vir a recandidatar-se porque já teve um primeiro mandato. E é ao contrário de Portugal, em que um presidente pode cumprir 2 mandatos sucessivos, depois não pode concorrer ao terceiro, mas depois pode regressar como candidato. Estados Unidos não. Um presidente só pode cumprir 2 mandatos seguidos ou intercalados, mas não pode cumprir o terceiro mandato. Portanto, Donald Trump, como não pode alterar a Constituição, o que é que vai... Porque senão ele faria mais uma emenda à Constituição para poder ter um outro mandato. O que é que acontece? Donald Trump está a prazo na liderança dos Estados Unidos. E é isso que ele está a tentar fazer, Bruna. Está a tentar fazer o quê? Cautelar o seu futuro. Quando ele faz aquele Conselho de Paz, é para quê? Para, depois de abandonar a presidência dos Estados Unidos, ele continuar a ser uma figura marcante no panorama internacional. Só que uma coisa é aquilo que ele cria, outra é o que os norte-americanos criaram. Os norte-americanos criaram instituições. Donald Trump está agora a construir os modelos replicativos da NATO ainda não, da ONU, provavelmente irá também tentar da NATO. Ele ainda não percebeu que o poder que ele tem decorre do facto de ser Presidente dos Estados Unidos. Quando deixar de ser Presidente dos Estados Unidos, perde esse poder. E a acontecer, portanto, o que o professor está aqui a antever, que depois deste grande ataque há uma retirada dos Estados Unidos, vai ao encontro daquilo que foi dito ontem por Donald Trump, porque ele falou a dizer que eram os vencedores, que o Irão já foi derrotado militarmente. Portanto, aquilo que foi dito ontem já é uma espécie de discurso de vitória. Quem entra como um leão, por acaso a operação de Israel é que se chama o leão que ruge, mas aqui é a fúria épica. E quem entra como um leão não pode sair como um sendeiro. Significa que quem entra de peito feito como vencedor não pode sair como um vencido. Donald Trump tem de sair como um vencedor, mas o Irão também vai sair como um vencedor. E Israel também vai sair. Todos irão sair como vencedores. Todos perderam, mas todos ganharam alguma coisa. E o que é que ganhou, por exemplo, os Estados Unidos? Os Estados Unidos perdeu amigos, perdeu aliados, mas pode sempre dizer que foi a destruição que fez que levou o Irão a mudar, e aí voltamos à questão do regime. Ainda não conquistámos o petróleo, mas um dia eles vão pedir-nos para nós explorarmos o petróleo como a Venezuela. Vai ser o discurso de vitória de Donald Trump. Depois, o Irão vai dizer,
Os Estados Unidos, o grande Satã, atacou-nos, mas nós resistimos. Porquê? Porque nós somos uma civilização milenar e vamos continuar a ser. Israel não tem aquele que é o seu grande sonho, que é ser a grande potência do Médio Oriente e reconstruir o grande Israel, mas pode dizer, mas garantimos mais a proteção das nossas cidades, principalmente das cidades do Norte. Todos têm alguma coisa a ganhar. O problema é que todos eles vão esconder, Bruna, aquilo que perderam. E o que perderam, em termos reais, o que os Estados Unidos está a perder é a autoridade perante os aliados. Chega ao fim o nosso tempo, José Filipe Pinto. Obrigada pela análise, numa altura em que faltam 11 horas para este ultimato de Donald Trump, que chega ao fim. A ver, vamos como é que vai ser o desenrolar das próximas horas.